Boa tarde, pessoal, ou já boa noite. Quero agradecer mais uma vez o fato de que tantas pessoas estão assistindo a essas nossas lives, a esses nossos encontros, às terças e quintas-feiras, sempre às 6h30. Acho que é uma prova de interesse pela cultura, pelas ideias, pela literatura, e, portanto, fico muito grato a todos aqueles que nos assistem. Hoje eu convidei um jovem estudioso de um tema que é um tema sempre palpitante, utopias e distopias no mundo. Né? Claro que nós vamos se concentrar hoje num autor. Eu participei, juntamente com ele, de um debate há uns meses atrás, e me surpreendi, ele sabia tudo do Orwell, né? E hoje falávamos disso, né? Dessas utopias, dessas totalizações que o ser humano realiza, essa busca de uma totalização, busca de uma resposta fechada, conclusiva e definitiva sobre os grandes temas da sociedade, os grandes temas da economia, os grandes temas da vida. E claro, no século em que muitas utopias tentaram se realizar, também é o século em que surgem as distopias, as anti-utopias, aquelas que põem a nu, ou tentam pôr a nu, digamos, o fracasso. O Otávio Paz, Pedro, ele tem uma frase que eu guardei sempre que lia. A frase era a seguinte: o século XX é o século dos grandes sonhos, das grandes utopias, que todas elas terminaram virando campos de concentração. Para debater então conosco, na verdade não é um debate, eu vou interrogá-lo, eu convidei esse jovem catarinense, o Pedro Tavares Fernandes, que é um estudioso do assunto, me foi recomendado entusiasticamente pelo professor Eduardo Wolff, que atualmente vive em São Paulo, e que, aliás, estará presente na quinta-feira aqui nos livros, participando dos livros de nossa vida. Boa noite, Pedro. Muito obrigado por ter aceito o convite para esse tema, que é um tema candente, é um tema sempre interessante, que é 1984, Orwell, Utopias e Anti-Utopias. Professor, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma felicidade sem igual estar aqui nesse espaço com o senhor. Ainda muito lisonjeiro o convite e a recomendação do Eduardo Wolff, que é um grande amigo, por quem também tem uma grande admiração. O Christopher Hitchens ele tem uma frase fantástica que eu acho que pode ser interessante já de abertura, que ele menciona que o Orwell ele é um escritor que ele é muito disputado pelas pessoas atualmente no século XXI, final do século XX, justamente porque ele escreveu sobre os três grandes temas do século XX em posições que hoje alguém não se arrependeria de defender. Seria o imperialismo, o fascismo e o stalinismo. Uhum. E, ao mesmo tempo, tudo isso dialoga muito com o século dos grandes sonhos e o século dos grandes pesadelos, né? O século da bomba atômica, é o século dos genocídios. Então, realmente, um escritor importante para entender esse contexto da primeira metade do século XX e, por consequência, entender a atualidade também. Perfeito. O curioso, né, é que esse livro, 1984, que é sobre o que nós vamos falar do Orwell em todos, mas vamos centrar, claro, em 1984, é um livro que continua despertando o stalinismo. Acabou, digamos assim, a perspectiva de uma guerra mundial se tornou mais tênue, Uhum. o nazismo acabou, o fascismo tem, digamos assim, manifestações, mas mais identificadas com populismo à direita propriamente do que com o fascismo original. E, no entanto, o livro continua sendo lido, muito lido, é uma referência. Eu vejo, às vezes, eu pergunto para os meus alunos, já leram, sei lá, Tolstói? Não, ainda não. Os alunos que entram na faculdade de letras.
Aí, quando eu pergunto, já leram 1984? Muitos já leram, né? Curiosamente, até virou um programa de TV de sucesso mundial, do Big Brother, né? Que é um pouco uma avacalhação com o livro, né? Do nosso Orwell. Mas nós podíamos, naquela live que fizemos, tu demonstraste um grande conhecimento, tu visitaste. Eu queria que tu começasse falando um pouco da vida. Depois a gente vai de novo, né? Vai de novo para essa questão do totalitarismo, do impacto do livro. É um livro, é um dos livros mais vendidos, né, no século XX, e continua sendo vendido no século XXI. Outros perderam um pouco, né, ou a sua atualidade, ou ficaram muito restritos, talvez, à questão de uma vanguarda literária, e este continua sendo vendido. Me conta aí, conta para nós a tua experiência com esse escritor e o conhecimento da biografia desse escritor. Então, e é interessante, tu mencionaste enfatizar, desmiuçar o 1984, até porque o 1984, uma das visões que eu vejo a respeito do livro, é que ele condensa os demais livros do Orwell. Os demais livros escritos pelo George Orwell estão contemplados em 1984, e isso passa justamente por uma biografia. O Orwell é um escritor que realmente ele transparece muito da sua vida nos livros que ele escreveu, seja nos romances, seja nos documentários que ele redigiu também. E o 1984 ele condensa, parece uma experiência de vida, e o Orwell sentindo que estava próximo de deixar esse mundo, o mundo terreno, ele condensa a sua biografia, né? O Orwell, ele é um britânico, ele nasceu na Índia, mas filho de ingleses. No começo do século XX, em 1903, ele passa uma juventude muito brevemente da sua vida na Índia, retorna junto da mãe e a irmã para a Inglaterra, sem o pai no primeiro momento, né? O pai permaneceu na Inglaterra, estudou, foi cuidado por um grupo de freiras, depois passou por uma escola de nível mais ou menos, assim, a infância dele nessa escola, chamada Escola de São Cipriano, ela tem umas características de trauma até, ele apanhava muito, ele tinha muitos medos, muitos pesadelos, aquela coisa de fazer xixi na cama, apanhava e era humilhado terrivelmente por isso. Ele era uma escola pública? Era uma escola pública ou era... Não, eu acho que não. Eu acho que era uma, se eu não me engano, ela era uma privada de nível elementar, que ele tinha um tipo de bolsa especial e que para depois estudar em Eton, que daí sim uma escola pública de grande nome, né? E ele lembra da sua infância num texto chamado Such Were the Joys, tais eram as alegrias, uma ironia um pouco com os traumas da própria infância, em que ele conta um pouco disso. Ele é preparado e ele entra em Eton, numa escola daí já considerada de nível de um padrão mais elevado, uma escola pública, britânica e tudo mais. Teve aula, inclusive, com o Aldous Huxley, que é muito interessante, fez despertar muito o interesse pela literatura, e é interessante que é um ambiente, é um tipo de formação e um ambiente diferenciado daquele que a gente percebe como uma escola de ensino médio hoje. Ele estava rodeado, por exemplo, de uma pessoa como Huxley, que além de ser que se revelou um grande escritor naquela mesma época, também é parente de um dos grandes nomes também da biologia. A gente está falando de um ecossistema muito vívido, e ele teve contato com os grandes clássicos desde jovem, com Dickens, com Swift, na faixa dos 15 anos. Era uma pessoa, então, que desenvolveu essa sensibilidade muito cedo, assim, tanto pela ementa do colégio, quanto pelo momento. E nisso, ele vivencia esse período e o mundo atravessa a Primeira Guerra Mundial. E ele está numa idade meio que limiar, assim, entre o jovem que vai ou não para a guerra. E ele não vai para a guerra. Ele, além dos problemas de saúde e tudo mais, ele não estava nem cogitado, digamos assim, para ir para a guerra, mas ele viu muito dos seus pares, jovens colegas, irem para a guerra. Isso desperta no Eric Blair, que é o nome dele, George Orwell, pseudônimo, uma vontade de viver uma grande aventura. Uma grande aventura. Então, assim que ele termina
a sua vivência em Eton e tem um problema, digamos assim, um problema afetivo, a sua grande paixão e tudo mais, que a gente pode voltar depois quando falarmos mais sobre 1984, ele decide ir para a Birmânia ser um guarda imperial britânico, nessa busca de uma grande aventura. Vou viver a minha aventura, atravesso o mundo e vai ser guarda imperial. E é interessante que logo no começo ele se depara desde já com os males do imperialismo, o que significa essa grande experiência que ele queria ver. Antes mesmo de aportar na Índia, ele vê do barco, e tem relatado isso no seu diário, um guarda imperial, que em poucos dias seria um colega dele, surrando um nativo. E aquilo já desperta no Eric Blair um sentimento de asco, mas ele mergulha na experiência e passa quase que toda a década de 20 como um guarda imperial na Birmânia. Ele passa, se eu não me engano, de 1920 a 1927 e vive um período ali profundamente deprimente. Ele está isolado na Índia, não tem contato com a literatura que ele gostava, ele não tem contato com as pessoas que ele admirava, com aquele ecossistema que o incentivou, aquele contexto de Ita. Mas ele tinha um prestígio de ser um guarda imperial, a família dele adorava isso. Era um motivo de orgulho para uma família ter um filho que fosse um guarda imperial no outro lado do mundo, servindo a coroa. E o que acontece é que depois desses 6, 7 anos, ele retorna à Inglaterra profundamente desolado, assim, doente, pálido, ruim, porque foi uma experiência extremamente deprimente para ele. E isso se torna motivo de vergonha para a família. Ele não foi tão bem recebido quanto ele queria que fosse. E pior, essa grande aventura dele, além de ter sido uma grande frustração, privou um dos momentos mais sensíveis da história da Europa, que foi a década de 20. Os grandes acontecimentos no entreguerras, ele perdeu de estar vivenciando tudo aquilo. Ou seja, na busca de uma grande aventura, ele perde, quem sabe, a grande aventura que ele fosse viver. Isso na perspectiva de 1927, de quem não sabia que viria uma Segunda Guerra por ali. Ele vai a Paris, dar aula de inglês, tentando se inserir no contexto cultural parisiense. Também não é lá aquela coisa, e na verdade ele enfrenta a miséria justamente no período da Grande Depressão, que assombrou toda a Europa. Ele vive, essa miséria retorna à Inglaterra, se torna professor, tem uma livraria, começa a escrever. Ele escreve esse romance, um documentário sobre a miséria que ele vivenciou em Paris e em Londres, um livro fantástico, foi o primeiro dele. Ele escreve também Dias na Birmânia, que é muito inspirado na sua experiência, e começa a publicar um livro aqui, um livro ali, para um público muito nichado. Não era um escritor para um grande público. Ele transitava numa editora que ela lida mais pelos círculos intelectuais de esquerda da Inglaterra, que seu editor era o Victor Gollancz. Ele escreve ali alguns livros nesse período, encontra uma mulher por quem ele nutre um interesse, uma admiração mútua. Ela admirava muito o Eric Blair, que agora já publicava sobre a alcunha de George Orwell. Ela, Eileen O'Shaughnessy, vem a se tornar a esposa de Eric Blair, Eileen Blair, e ele, para buscar dinheiro para se casar, ele procura o Victor Gollancz e diz: olha, eu preciso de dinheiro para me casar. Consegues me dar uma ajuda a me arranjar um trabalho? E o Victor, que já publicava alguns livros do Eric Blair, ele disse: tá bom, faça o seguinte, vá ao norte da Inglaterra, vá para Manchester, vá para as cidades industriais e escreva a respeito da condição de vida do proletariado lá. E nisso surge um livro que fez o George Orwell se destacar bastante, que é O Caminho para Wigan Pier, em que ele narra as condições de vida e de trabalho do proletariado britânico na primeira metade do livro, e na segunda metade ele faz uma crítica ao sistema como um todo, mas criticando também a esquerda britânica, a direita britânica. Ele faz uma crítica muito, muito autêntica. E ele é publicado. E enquanto esse livro está em vias de publicação,
estoura a Guerra Civil Espanhola. E agora esse Eric Blair, que sempre nutriu a vontade de viver uma grande história, uma grande aventura, ele vai à Espanha para escrever a respeito disso, escrever artigos, publicações, porque ele via a guerra na Espanha como a grande manifestação da democracia contra o fascismo. Ele não nutria grandes ilusões a respeito da esquerda, mas ele via com muito otimismo as facções de esquerda que estavam combatendo Franco na Espanha. E ele, emocionado ainda no primeiro dia em que ele chega a Catalunha, ele se alista, ele se arregimenta para combater o fascismo, ele se torna um soldado. E a experiência dele na Espanha, numa facção minoritária marxista, existia uma majoritária, que era o PSUC, um partido, e a minoritária, que era o POUM, Partido Obreiro de la Unificación Marxista. Ele se filia a esse grupo minoritário e vai ao combate. O combate é uma coisa bem pontual, ele chega a ser ferido, ele leva um tiro na garganta durante um desses combates, ele é afastado, e quando ele se recupera, o grupo majoritário marxista começa a perseguir o grupo minoritário marxista. E aqui a gente percebe o grande ponto de virada biográfica na vida de Orwell, de Eric Blair, que escrevia sob o pseudônimo de George Orwell, que fez ele mudar a percepção a respeito da esquerda com quem ele transitava. Ele começa a se nutrir muito mais um cético. Começa a escrever sobre política com mais ceticismo, menos ênfase àquele socialista que ele nunca deixou de ser, e ele nunca abdicou de se declarar um socialista, mas agora um socialista que se via mais cético. E nisso, quando ele retorna, ele tenta publicar o relato dele sobre a Espanha, sobretudo essa perseguição que foi sofrida, e o Victor Gollancz, seu editor, diz assim: Eric, não é momento de publicarmos isso agora. A gente está vivendo um momento muito delicado para a esquerda do mundo, veja bem, tem a guerra na Espanha, as coisas estão se desdobrando de forma complicada entre os nazistas e tudo mais, e o Eric se sente traído. Por quê? Porque ele tinha um compromisso muito grande com os fatos, com a verdade e tudo mais, e não queria que aquilo fosse apagado, que aquela verdade fosse omitida. Então ele encontra um outro editor que decide publicar os livros dele, que é o Warburg, Frederick Warburg. Ele publica um outro romance ainda com o Gollancz, mas o clima ficou terrível. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele trabalha na BBC, no setor de propaganda do governo britânico. Ele, que sempre foi um cético em relação ao poder desde quando voltou da Birmânia, passa a servir a coroa novamente, agora na BBC, para fazer propaganda da guerra para a colônia indiana. Nesse período, ele começa a ter mais proeminência enquanto escritor. Ele escreve, muito inspirado pela sua esposa Eileen, aquele que é um dos livros mais lidos dele, que é A Revolução dos Bichos. Eileen Blair, ela é uma das grandes responsáveis pela Revolução dos Bichos existir. Inclusive, ela trocou cartas sobre o livro, inclusive com Tolkien, com grandes nomes, porque eles também viviam nesse ambiente de grandes escritores. E, por fim, quando acaba a guerra, ele já está sofrendo de tuberculose, ele se isola um pouco e vai para a ilha de Jura, na Escócia, e passa anos e escreve 1984. Meses depois de publicar 1984, ele morre. Sua esposa faleceu ali entre a publicação de 1984 e a publicação de A Revolução dos Bichos, um período ali que foi muito delicado para ele, ficou muito abalado pelo falecimento da esposa. Mas a gente está falando aí de um escritor que tem, na busca de muitas aventuras, viveu grandes traumas, né? Que marcam a escrita dele em 1984, que marcam a escrita dele em A Revolução dos Bichos, e também em homenagem à Catalunha, que é fenomenal, um livro excelente. Essas suas considerações, ele morreu em 50, né? Foi 50, 51? Morreu em 50. Então ele tinha... de 1900. Ele tinha 47 anos apenas, né? Ou seja, né? Morreu muito jovem. A Helena Terra, nossa contínua espectadora aqui, que agradeço sempre a atenção da Helena,
Ela pergunta se tu sabes por que razão ele adotou o pseudônimo. O Orwell ele tem umas características na biografia dele que são muito curiosas. Uma das coisas é que, embora ele fosse muito cético, ele tinha grandes medos em relação a... Como é que eu vou dizer assim? Ao poder das... Isso é importante na biografia dele, ao poder das palavras, ao poder do nome. Ele acreditava que existia uma força oculta nisso. Uma força mágica até. Isso de um trauma muito cedo na infância dele, mas o que acontece é que o nome dele sempre foi algo que ele levou muito a sério. Muito a sério, ele acreditava que o nome tinha poder, e isso um biógrafo dele chamado o Balker, esqueci, me fugiu agora o primeiro nome dele, acho que é Gordon Balker, ele associa o fato dele acreditar que o nome dele tinha muita força para optar por um pseudônimo, que foi o pseudônimo de George Orwell. Ele escreveu poucos artigos sobre o nome de Eric Blair, mas desde cedo publicou já o primeiro livro, todos os livros foram publicados sob o pseudônimo de George Orwell, e quase todos os artigos, exceto uns 5 primeiros, assim. Muita. O Pedro tem também considerações sobre esses primeiros livros, né? São livros muito bons, né, de ler. Eu lembro que o Dias da Birmânia me chocou exatamente porque ali está o imperialismo inglês, né, que sempre procurou se revestir junto à opinião pública ocidental como civilizatório, mas que também marcado por violência, por brutalidade, por racismo, né? E esse livro também da Catalunha, né, que é da Guerra Civil Espanhola, não sou eu, né, é considerado, e eu faço coro, uma das grandes reportagens já escritas e que tem um status de literatura pela magnífica, né, linguagem, pelo estilo, pela descoberta de muitas vezes de pegar o trivial e transformar aquilo e mostrar como naquele trivial está a essência da guerra, né? Como ele faz isso bem. Eu não li, tu leste este que tu falaste aí, Na Pior, não sei se foi traduzido assim, Na Pior em Paris e Londres. Chegasse a ler esse livro? Já é bom? li. Diz que é muito bom. É um livro excelente, assim, porque quando a gente lê um grande escritor, começando pelos seus textos mais conhecidos, a gente já espera que venha alguma coisa boa. E dos livros menos conhecidos, às vezes a gente pensa, poxa, esse livro não é menos conhecido à toa, né? Quem sabe ficou para trás. Não, A Pior em Paris e Londres é um livro que ele acaba sendo preterido, não sei porquê, é excelente. Ele traduz muito bem o sentimento da Europa do entreguerras, as tensões entre os fascistas, os nazistas, os comunistas, os capitalistas, ele traduz esse sentimento entre a população pobre. Ele está falando ali da exploração do trabalhador que trabalha nos hotéis parisienses, aquele luxo todo, e aquela classe toda rebaixada, trabalhando em verdadeiros covis, ambientes completamente insalubres. É um livro muito agradável de ler. É o primeiro que ele escreve, e na minha opinião já é um dos melhores dele. Tem alguns romances ali que ele escreve que eu não gosto, assim, eu li todos os livros que ele escreveu, eu li, e tem uns que eu li assim mais para cumprir tabela, assim, sabe? Tipo, poxa, eu li esse aí também. Mas Na Pior em Paris e Londres, Dias na Birmânia, Homenagem à Catalunha, são livros que são menos comentados que 1984 e a Revolução dos Bichos, mas são excelentes. Recomendo muito, e realmente é muito bom mesmo, não só pela qualidade da escrita, mas pelo sentimento que ela transparece do período ali das décadas de 20 e 30 na Europa. Muito bom mesmo. Perfeito. Eu estava vendo aqui sobre 1984. É um livro que ele é lido de várias formas, né? Um crítico dele, que eu até prometi te enviar, porque achei por acaso num livro perdido, um livro espanhol dos anos 60, o Isaac Deutscher, autor de uma famosa trilogia sobre o Trotsky, e que é marxista, anti-stalinista, mas continuou defendendo a União Soviética. Ele mostra que o livro tem componentes que também
criticam, digamos, elementos da vida ocidental. Mas eu queria aproveitar esse teu magnífico conhecimento aí sobre o Orwell para tocar numa questão que me parece, talvez, não sei, posso estar enganado, eu não sou um especialista nele, que é o tema, um tema candente de vários temas que há dentro do 1984, que é o tema do totalitarismo, né? De um mundo sombrio, de um mundo onde o indivíduo está terrivelmente amordaçado, né? Onde tudo ele sucumbiu diante dessa repressão geral. Qual é a tua opinião sobre o tema, sobre os temas? Como tu vê essa posição do Deutscher, que acha que não é simplesmente... Ele acha que é também um ataque específico ao stalinismo, né? Mas também o livro se amplia com uma temática mais ampla. Qual é a tua perspectiva e sobre essa questão do totalitarismo dentro como o elemento nuclear do livro? Olha, sem dúvida, o totalitarismo ele é realmente o núcleo do livro, justamente por toda essa vivência do próprio escritor. Ali, a sua vida intelectualmente ativa, produzindo, foi na década de 30 e década de 40. Foi o grande tópico daquele período, né? É um livro que realmente ele direciona todas as suas armas ao totalitarismo, mas há uma ênfase especial no ataque ao stalinismo, no ataque à União Soviética como um todo. E o Orwell ele faz questão de salientar em alguns detalhes esse direcionamento. Porque uma das coisas que era o sentimento da Europa naquele período é o seguinte, especialmente no meio editorial em que ele transitava, é que é o seguinte: quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o fascismo, o nazismo, eles tinham de fato sido derrotados a ponto de que haviam, embora ainda muitas dissidências e tudo mais, pessoas fugindo da Europa, gente ainda... Mas existia um consenso no mundo europeu, sobretudo no Reino Unido, de que o nazismo e o fascismo eles haviam sido derrotados. A Segunda Guerra Mundial serviu para derrotar o nazismo e o fascismo, mas existia um sentimento de que, quem sabe, o socialismo soviético, o stalinismo, ou alguma dessas modalidades próximas, né, pudesse ser uma solução, pudesse ser uma alternativa àquilo que o Ocidente já tinha elegido ali como a democracia liberal, a social-democracia, algo naquele sentido. E é o que deixou o Orwell deixava muito incomodado, porque desde a sua participação na Guerra Civil Espanhola, ele era espionado, ele era acompanhado por agentes da NKVD, que depois virou a KGB. Inclusive, ele, na guerra, uma coisa que foi se descobrir depois, por relatos da Guerra Civil Espanhola, ele teve contato, a princípio, é um indício muito forte que existe, ele teve contato com um espião que foi responsável por assassinar Leon Trotsky. Uma coisa que talvez o próprio Orwell não tenha sabido, mas ele teve na Guerra Civil Espanhola contato com essa pessoa, a princípio. Ou seja, ele, num período de pós-guerra em que havia um otimismo com a União Soviética, ele era um cara que era perseguido por eles. Ele era acompanhado, ele era espionado. Então, o que ele tenta fazer no livro, ao mesmo tempo, é dar um grande alerta de que não é que a Segunda Guerra Mundial acabou, que a guerra contra o totalitarismo não acabou, porque ele está muito vivo ainda na União Soviética, naquilo que nós tivemos por aliados, mesmo que por um período curto. Quando ele escreve um artigo chamado You and the Atom Bomb, Você e a Bomba Atômica, ele cunha o termo Guerra Fria. E ele desenha, a partir dali, em 1945, o conceito, um dos principais conceitos pelo qual a gente interpreta a segunda metade do século XX. Ele tinha consciência de que o totalitarismo era um problema muito grande, mas ele aponta muito as armas mesmo à União Soviética. Também ele não teve muito tempo além para apontar as armas para outros sistemas semelhantes ou outras formas de invasão às liberdades individuais, né? Que é uma coisa muito importante de destacar. O autoritarismo ele sempre foi presente na
nas formas de governo, até europeias, mas especialmente no período de guerra. Mas o autoritarismo, que no final das contas, ele é o processo fenômeno de ataque ao processo democrático de decisão pública. O totalitarismo, ele é o sistema que envolve para além do processo o processo democrático, ele envolve exatamente no cerne da existência do indivíduo, enquanto suas liberdades. E ele, de fato, percebe nisso, tanto que o 1984, embora escrito por uma pessoa que nunca abdicou da sua declaração de socialista, ele tem um ponto que ele é muito individualista, que é a existência de Winston Smith, o protagonista, enquanto Winston Smith. O livro, 1984, até poucos meses antes da publicação, ia se chamar O Último Homem na Europa. Porque seria, teoricamente, a última pessoa com consciência de se levantar contra o grande irmão, de se levantar contra esse sistema que amordaça e silencia as pessoas. Então, de fato, 1984, ele é um dos grandes romances que coloca o dedo na ferida sobre o totalitarismo e sobre os problemas da União Soviética. Mas, de fato, o ataque, a crítica ao totalitarismo enquanto forma ampla de se pensar o poder, não só o caso específico da União Soviética, de fato, a crítica do Orwell permanece porque ele, desde a Guerra Civil Espanhola, deixou de relativizar qualquer tipo de ameaça à existência de uma pessoa enquanto ser humano. A dignidade humana, embora ele não use esses termos, a dignidade humana é o grande cerne da obra do Orwell de começo a fim. O grande cerne. A igualdade entre os homens e a dignidade humana. Realmente é o ponto central para entender os textos do Orwell, na minha opinião. Bom, no livro, né, os indivíduos são dominados, né? São dominados primeiro por uma máquina, digamos, de mistificação, né? A tecnologia que é usada no livro, nesse sentido, talvez o livro tenha tido uma leitura atual, né? Muita gente lê o livro também vendo isso, desconfiando que, digamos, esse mundo da internet possa, na verdade, ser um mundo de vigilância, né? O mundo do Big Brother, o mundo do grande irmão. Isso é um pouco estranho, porque a União Soviética, naquele contexto, não era propriamente um país. Não, claro, na estrutura militar, sim, armamento, sim, mas não era um país tecnologicamente muito de vanguarda, né? É curioso, tu acha que isso vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos? Onde é que passou essa... de onde é que ele tirou? E que não era tanto quanto hoje, né, naturalmente. Como é que ele visualizou, como é que ele antecipou isso? Ali, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ele, que sempre teve uma série de problemas físicos, assim, sobretudo respiratórios, ele sofreu a vida inteira com uma eu não lembro qual foi a doença exatamente, mal curada no pulmão, que fez com que ele tivesse um desempenho pulmonar terrível a vida inteira, assim. E o que acontece é que ele, como sempre teve esse sentimento de buscar uma grande aventura e tudo mais, ele sentiu um dever de servir a coroa durante a Segunda Guerra. E como ele não poderia se arregimentar e se alistar, por causa de tantos problemas pulmonares, ele tinha um problema no joelho, e ainda tinha acabado de levar um tiro durante a Guerra Civil Espanhola, ele vê a forma disso é de servir a coroa na BBC, recém-fundada BBC, e lá ele conheceu muitos equipamentos de tecnologia, gravadores, câmeras e tudo mais, que embora ele não tenha, eu acho que hoje disponível aí para se encontrar, só existe uma gravação muito ruim ainda da voz dele, mas ele entrou em contato com todo um aparato de tecnologia de comunicação. Ele encontrou, inclusive, não só o aparato tecnológico, ele encontrou a forma pelo qual a informação ela era processada em tempo de guerra, como a notícia virava propaganda e como as más notícias elas eram suprimidas. Isso marca muito. É curioso porque na BBC tinha uma sala que era a sala 101, onde ele trabalhava, e dos registros que tem na BBC, uma vez ele desmaiou naquela sala.
Ele teve um desmaio. E para quem chega até a terceira parte do livro, descobre que em 1984 a sala de torturas é a sala 101. Enfim, são símbolos que a gente talvez não possa inferir que tem alguma relação ou não, mas o trabalho dele na BBC, da forma que era tratada a informação no período de guerra, é muito importante para entender isso. Eu não sei se sobre o aspecto tecnológico ele estava tão preocupado com o rigor de prever o futuro, e talvez, ao meu ver, ele tinha uma preocupação maior daquilo que estaria à disposição dele. No passado, quando as formas de repressão da sociedade elas eram mais explícitas do que são hoje, e eu digo isso pelo seguinte sentido. No passado, a gente vê nos relatos da repressão política, eles eram mais diretos. As repressões, as perseguições, elas eram mais claras. Hoje, por exemplo, as repressões elas são mais silenciosas, justamente por estarem na internet e tudo mais, são menos visíveis. Você não precisa ser atingido por um bastão na cabeça, por exemplo, para dizer que você está sendo perseguido. E o que acontece? Naquele período em que a violência física ela era mais visível, a preocupação da interpretação do livro que poderia se dar, ela estava mais direcionada aos estados totalitários com essa vocação e sem essa máscara. E hoje, com a internet, com mais formas de alcançar as pessoas, alcançar os cidadãos, vigiá-los, por exemplo, essa câmera que agora me grava, no momento que a gente desligar, eu não sei se ela está de fato desligada. Isso é uma modalidade que não existia disponível naquele momento. Então a discussão do totalitarismo sob o viés da privacidade, da falta da privacidade, ela deu uma nova cara à interpretação de 1984. Agora, a União Soviética talvez não estivesse à altura tecnológica em que estava a Inglaterra, os Estados Unidos naquele mesmo período, mas eu acho que a percepção dele estava um pouco mais naquele momento na matéria do totalitarismo do que na forma. Ele vislumbrou uma possibilidade, assim como outros escritores, como por exemplo Huxley, vislumbrou uma outra forma de totalitarismo que, em vez de ser o controle social pela dor, seria o controle social pelo amor. Então, eu acho que está muito mais focado na matéria do totalitarismo do que eventualmente na forma tecnológica daquele momento. Bom, um dos nossos também permanentes espectadores, querido professor Aguinaldo Severino, coloca que o melhor delator é o Homo sapiens, teu vizinho, teu amigo, teu irmão. Não se faz necessário aparato tecnológico. Porque isso, de fato, tanto no nazismo, quanto no fascismo e quanto no comunismo, né, há um sistema oficial de delação, né, há um sistema perpétuo, né, isso é incentivado, é patrocinado, né, e, de fato, há um controle sobre as vidas individuais, impossível de existir num regime, digamos, mais aberto, né? Por mais que eu possa apagar o botão, né? Mas na sociedade totalitária, quando eu sair na rua, quando eu estiver no meu emprego, quando eu estiver em algum local público, olhos estarão me vigiando, né? Os olhos do grande líder. Tu acha que esse grande líder era uma referência a essas lideranças carismáticas ou não, ou era uma entidade, digamos, quase etérea? Era uma referência ao Stalin, talvez, se quiséssemos, ao Mussolini, ao Hitler, ou era simplesmente, ou era mais do que isso, né? Era para mostrar esse poder quase fora do nome, né? Extratemporal quase, desse grande irmão. O livro ele traz alguns elementos que ora argumentam, pesam para um lado, ora pesam para o outro. Por exemplo, em algum momento, tem um momento em que o Winston está sendo torturado e ele pergunta se o grande irmão existe. E o O'Brien responde, sim, ele existe. E o Winston olha assim, poxa, não é uma resposta tão trivial, e reafirma a pergunta, mas ele existe como eu? E o O'Brien responde para ele, você não existe. Ou seja, existe aí uma percepção de existência aí, que é uma percepção transcendental, na qual o que existe é aquilo que o grande irmão percebe por existente.
ou seja, aqueles que o integram, é uma outra visão de existência. Ou seja, nesse momento a gente tem muita clareza de que o grande irmão, na verdade, ele é a grande personificação do partido ou da ideologia, né? Nesse momento, ele é esse ser transcendental. Em outros, as personagens que eles colocam em 1984, eles buscam assemelhar, de fato, a personalidades que existem. Por exemplo, não tem como escapar da descrição do retrato do grande irmão, uma pessoa com um bigode marcante e tudo mais, cuja imagem aparece, ou do seu grande opositor, que é o Emmanuel Goldstein, que é uma pessoa que, na narrativa, teoricamente traiu o grande irmão. E a gente está falando aqui, então, por exemplo, uma pessoa com um sobrenome por exemplo, de origem judaica, traindo o grande líder da nação. Pera, calma, eu tô falando de Leon Trotsky ou eu tô falando de Emmanuel Goldstein? Então a gente encontra também características que mostram que eles tentam assemelhar personalidades que existem. Ao meu ver, o grande irmão ele tende muito mais para uma personalidade transcendental, em que a imagem dele, melhor dizendo, é o que incorpora todos os princípios do Ingsoc, ou Sossing, na tradução que tem aqui no Brasil, do que necessariamente uma pessoa. E isso dá a característica alegórica do livro, que nos permite olhar para o grande irmão e compará-lo a várias outras personalidades que não somente o Joseph Stalin. A gente pode olhar, então, para personalidades semelhantes, aquelas que tentam realmente atravessar uma apoteose política e se eternizar enquanto ideia. Essa questão da eliminação do ser, né, é fantasticamente válida, né, para definir os regimes totalitários, né? Os seres não existem. A soberania do indivíduo, como não existe, né, é muito fácil suprimir, aquela supressão, por exemplo, que o Stalin fazia nas fotografias, né? O ser desapareceu. Né? E no livro isso está presente nisso, tu não existe, quer dizer, acabou, não existe, não existirá mais. Como a supressão do passado, a mudança do passado, né, que é uma coisa também muito interessante, né? O passado vai se transformando conforme a determinação arbitrária, né, do grande chefe, né, do grande líder. Tem uma das características, duas características que são muito interessantes no 1984 é que o Orwell, como ele é um escritor muito influenciado pela sua experiência jornalística, do que necessariamente como um grande romancista, por isso que a gente vê o texto dele um texto mais direto, um texto um pouco mais cru, mas não, ao meu ver, não menos bom por isso, mas com menos nuances e tudo mais. Ele é um livro que ele é muito pensado em esqueletinho, cada capítulo desempenha um papel, cada parte desempenha um papel, mas se a gente for ver bem, o 1984 ele é o exato momento em que existe o Winston Smith. O protagonista, ele existe tão somente no período entre o primeiro capítulo e o 24º, que é o momento em que ele desperta e percebe que ele existe, o que é muito importante. Ele, aos seus 40 e poucos anos de vida, percebe somente que ele existe enquanto indivíduo no primeiro capítulo, em que ele sente paixões, tanto ódio quanto algo que ele vai decifrar enquanto uma paixão afetiva no decorrer do livro. E o último momento é o momento em que ele se entrega totalmente ao grande irmão, ou seja, que ele adormece. E ele volta a ser parte do sistema. Então, a gente está falando aí, é um livro realmente que destaca a existência de um indivíduo pensante, sujeito de direitos e de uma dignidade humana, por assim dizer. Então, de fato, é um livro que realmente ele vai botar no cerne da questão o ser humano enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direitos, enquanto sujeito de uma dignidade humana. Isso é realmente o grande cerne do livro, mais do que qualquer outra coisa, quem sabe. E o segundo ponto é Perdão, agora me escapou qual era a segunda colocação que eu ia fazer a respeito disso. O segundo ponto seria a paixão
que se desenvolve no livro. Que eu ia te perguntar agora, Winston exatamente. E Julia, enfim, embora não tenha a qualidade literária descritiva que outros grandes autores tenham, ele mostra que o laço de lealdade entre o Winston e Julia é parte fundamental para a existência de Winston. Ou seja, Winston só é Winston enquanto ele nutre essa paixão por Julia, seja o ódio no começo e seja o amor na sequência. E o momento em que ele volta a ser parte de um sistema e deixa de ser Winston é justamente o momento em que ele deixa de amar a Julia, para não contar os detalhes da obra, né? Então, realmente, isso é uma peça, tanto a identificação dele enquanto ser humano, digno de uma dignidade humana, e a paixão, o quanto ele se entrega a Julia afetivamente, é o que o priva de dar lealdade ao grande irmão. É o que impede dele de ser leal ao grande irmão, é justamente encontrar algo ou alguém, uma causa, uma vida que vale a pena ser vivida, vale a pena se devotar. É por isso que a gente encontra também as grandes restrições dos sistemas totalitários à liberdade de crença. A mesma coisa, é a devoção, aquilo que tu desejas ou sentes a necessidade realmente de se entregar e para ter uma vida bem vivida. E não é à toa que naquele livro que eles falam dos princípios da economia, da oligarquia, que é o livro dos rebeldes, em 1984, ele menciona que as 3 grandes ideologias que dominavam o mundo eram o Ingsoc, o socialismo inglês, ou Socing na tradução brasileira, o neobolchevismo, que era a ideologia da Eurásia, e daí ele brinca um pouco com a tradução das línguas orientais e fala ali algo que é chamado como o culto à morte, que seria mais bem traduzido como a extinção do indivíduo. E ele fala que, embora eles brigassem entre si, todas as ideologias eram muito parecidas. Então a gente está falando aqui, então, que o neobolchevismo, o socialismo inglês e o culto à morte seriam ideologias muito parecidas, justamente porque eles pregam essa extinção da percepção do indivíduo enquanto ser humano. Ele se torna uma peça no tabuleiro. Essa questão ainda do amor, voltando ao amor, né, que também aparece no Nós, né, do antecessor do Zamiatinhas, antecessor do Orwell. O amor parece ser uma pulsão da vida, né, e uma pulsão também de autonomia do indivíduo. Ou seja, o amor é mais importante do que o establishment, que o sistema ideológico, do que, né? E por isso ele é subversivo, ele se torna profundamente subversivo nos 2 livros, né? Ele tem esse peso de colocar em xeque, né, a dominação totalitária, né? É muito legal isso, essa percepção, né, que ambos têm da pulsão da vida contra a pulsão contra o domínio de uma autoridade coletiva, né, que é uma afirmação do indivíduo. Tu achas que o Orwell tinha um certo sentido meio anarquista, um sentido libertário, pelo menos? Sobre o anarquismo em Orwell, é muito interessante destacar que na biografia dele, ele acaba, o grande posicionamento dele é um posicionamento meio... Ele tem um compromisso muitas das vezes maior com as próprias opiniões, e não num sentido que ele era uma pessoa cabeça dura de mudar de opinião, mas muito mais em conjugar determinados valores que ele julgasse conveniente naquele momento para realmente produzir suas opiniões. Em muitos momentos, sobretudo na década de 30, a visão dele se aproximou muito de uma visão anarquista, tanto que a associação dele, a filiação dele ao Partido Trabalhista Independente Britânico, que é um pouco diferente do Partido Trabalhista, é muito próximo. Aconteceu justamente por visões muito próximas, a visões até mesmo anarquistas. Mas, por exemplo, quando ele foi
a Espanha, ele não se arregimentou junto aos anarquistas. Ele se arregimentou junto aos marxistas, por uma questão até partidária, enfim, uma situação muito confusa naquele momento. E em relação posterior à Guerra Civil Espanhola, eu gosto de classificar o Orwell como um cético. Uhum. Ele não é um socialista tão claro, ele parece muitas vezes um conservador, que ele não é um conservador também. Ele chega a concordar com o Hayek em O Caminho da Servidão em alguns pontos e discordar de outros. Ele fala, olha, a visão política do Hayek está certa, o professor Hayek está certo politicamente, mas economicamente não, eu não acredito que essa visão de livre mercado esteja correta e tudo mais. Então ele é um cara que tem as suas próprias opiniões. E no sentido justamente do amor, ele, por toda a sua vida, ele teve as suas relações afetivas sempre foram muito complicadas, muito problemático. A visão do Eric Blair sobre o amor é muito problemática e isso está refletido até mesmo em 1984. Muitas das pessoas consideram que 1984 seja uma homenagem ao... O Orwell foi casado 2 vezes, né? Depois da Helena, ele se casou brevemente por alguns meses antes de morrer com Sonia Brownell. Mas a personagem de Julia, ela provavelmente reflete muito mais proximamente uma amiga de infância do Eric, com quem ele teve uma grande paixão também, mas ele não conseguiu expressar isso, ele nunca se manifestou tão claramente enquanto um companheiro afetivo dessa amiga, que agora me foge o nome, mas se eu me lembrar, eu digo. E numa certa tarde, o Eric Blair, ele tenta estuprá-la. Justamente ele realmente vai para uma tentativa de estupro, que isso foi revelado só anos depois, décadas depois da sua morte. E justamente ele perdeu aquela pessoa porque ele tinha, não vou nem dizer o fascínio, que ele tinha obsessão. Ele era obcecado por aquela garota, por aquela mulher. E ele a procurou anos depois, décadas depois, nunca foi correspondido, naturalmente, é mais do que compreensível. O que acontece, então, é que ele vai refletindo todos esses relacionamentos dele complicados com as mulheres, tudo mais, ao longo da sua obra. Tanto na personagem de John Flory, em Dias na Birmânia, que o livro gira em torno de uma paixão não correspondida, tanto, por exemplo, em Keep the Expedition Flying, que é outro romance que ele escreve, que no Brasil foi traduzido, na última tradução, foi chamado de A Flor da Inglaterra, em que ele culpa muito, não a si, mas a todo um sistema capitalista pelo seu fracasso afetivo, quanto também no próprio Winston Smith, em 1984. A diferença, naturalmente, são os resultados de enredo e tudo mais. Mas, em 1984, o que Winston encontra em Julia, nas suas paixões, e dessa vez correspondido, né, diferente dos outros personagens do Orwell, é justamente a possibilidade, a lealdade, a devoção de encontrar em uma pessoa a razão de ter uma vida boa, ou aquilo, por exemplo, trazendo a bossa nova, o amar em paz, justamente é algo subversivo, é algo que rompe com toda a visão de poder daquele totalitarismo, e não é à toa que em 1984 o partido controla todas as relações afetivas das pessoas. Todas, em todas as dimensões. Você só casa com aquele que o partido te designa a casar. Os seus filhos não são seus, eles são parte do mesmo sistema ao qual tu pertences, e tanto o filho que denuncia o colega de trabalho dele, o Parsons, por exemplo, realmente ele é produto, ele pertence a esse sistema. Então, todas as relações de amor, e não puramente do amor conjugal, mas todas as relações elas estão reguladas justamente porque é um sentimento instintivo do ser humano, pela própria sobrevivência, o pertencimento a uma família e realmente por uma questão de sobrevivência, porque sem aquela família que provém para ti, que te protege enquanto tu cresces, ou o teu filho, a quem tu deves prover depois, sem isso, há mais espaço para que um Estado, para que um grande irmão tenha maior controle sobre ti.
porque daí porque somente sem encontrar um marido, uma esposa, ou um filho, uma filha, ou um pai, sem essas figuras, você não tem a quem devotar uma lealdade tão grande quanto seria para um grande irmão. Então, realmente, o papel do amor, o papel da fé, tanto na biografia do Orwell, quanto no enredo de 1984, ele é fundamental para se entender a trama e a crítica que o escritor faz ao totalitarismo, seja o soviético ou seja as demais modalidades, né? Uhum. Pedro, apareceram duas questões aqui. A Ionara perguntou por que 1984? Por que esse título? Não existe uma resposta tão clara a respeito de 1984. Existe uma resposta que ela é muito comumente dada, mas que é errada, que é uma que diz que ele escreveu o livro em 1948 e por uma questão de afastamento temporal ele inverteu os últimos 2 dígitos. Isso não tem muito lastro. 2 teses que elas podem ser confluentes são as seguintes. Uma delas é de que em 1984, o ano em si, o filho adotivo do Eric Blair, o Richard Blair, ele teria a mesma idade que o Eric Blair tinha enquanto escrevia. E que o livro ele teria um certo grau de manifestação de uma carta ao meu filho no futuro. Isso é uma tese que eu acho ela um pouco mais aceitável, assim, ela é um pouco mais clara, justamente pelo aquilo que o Orwell vivia, que o Eric Blair vivia no momento em que ele escrevia. E uma segunda tese está relacionada a um poema. Agora, eu não vou conseguir ter muita clareza agora de todos os detalhes dessa explicação, mas um poema pelo qual a ex-esposa dele, falecida, Eileen Blair, gostava muito de um poema específico, e o lapso temporal que se dava entre o tempo que ele escreveu o livro e o ano de 1984 estava explicado dentro de alguma das relações desse poema. Não me lembro com tanta clareza agora os detalhes dessa tese, mas ela é também razoavelmente aceita e tudo mais, mas o fato é que o livro ele se chamaria O Último Homem na Inglaterra até poucos meses antes da publicação, justamente fazendo uma alusão à terceira parte do livro, em que o Winston Smith ele é capturado e se tenta extinguir esse último homem, esse último indivíduo, enquanto personagem que se vê de forma autônoma em relação ao poder e tenta se integrá-lo ao grande irmão. Então, as 2 teses que explicam o 1984 como título são essas, e essa aqui da inversão dos últimos 2 dígitos de 1948, ela é um pouco frágil, assim, ela não tem tanto lastro, com base em termos de biografia do Orwell. O Guilherme Machado aqui pergunta, sei que eu entendi, mas não entendi muito bem, parece que a forma de totalitarismo do Huxley é muito mais rígida que a do Orwell. O que acha disso? Eu não sei dizer se ela seria mais rígida, porque às vezes nada mais persuasivo a ceder ao poder do que a própria força física, né? Infelizmente, a nossa luta pela sobrevivência nos submete a situações que muitas vezes são indesejáveis, e essa é a mensagem também um pouco de 1984, né? Sobre a tortura Winston Sedge. Mas eu acho que rígido talvez não seja a palavra, porque realmente a força física ela leva o ser humano a ceder. Mas eu acho que a diferença está numa questão qualitativa, da própria natureza do totalitarismo, no qual, em uma delas, o controle social é feito pelo medo, pela tortura e pelo apagamento da memória de uma sociedade como um todo, a mudança da história, e no outro ela é feita pelo amor. O controle é feito pelo amor, em que se controlam todas as relações, é tudo feito com base em relações, digamos assim, químicas, operadas sobre o cérebro das pessoas, tanto na formação dos cérebros das diferentes castas,
quanto das drogas consumidas, quanto da rotina sexual dos cidadãos daquele admirável mundo novo. Então eu acredito que talvez rígida não seja o termo mais adequado, mas eles têm essa diferença. Um, digamos, é o totalitarismo pelo medo e pela dor, e o outro é pelo prazer e pelo amor. Eu acho que se essa modalidade pelo prazer e pelo amor ela é mais efetiva na forma de se consolidar no poder, eu não sei. Talvez seja, talvez não seja, mas são diferentes, eu acho que em graus qualitativos e não que uma seja mais rígida do que a outra. Nós já estamos aqui já chegando ao final desse nosso encontro de hoje. Passou ligeiro. Eu queria, mas nós não podemos terminar antes de falar de uma das sacadas, vamos dizer assim, do escritor, que é a questão. Tem várias traduções, né, mas é a nova língua, tem o duplo pensar, né? Isso é uma característica, né? De fato, foi uma característica especialmente dos regimes totalitários, mas hoje, inclusive, nos regimes democráticos, o Luiz Varela lembrou que o Trump fala uma coisa, mas é outra, né? Digamos assim, uma mistificação pela linguagem, né? Uma transformação da linguagem, digamos assim, uma violência semântica, que, no entanto, por sua reprodução contínua, acaba se dando a ilusão de verdade. Eu lembro que aqui no Brasil, apenas para lembrar, o golpe militar, né, de 64, se autodesignou como revolução e aplicou ainda um adjetivo, redentora, né? Quer dizer, um adjetivo messiânico, redentora, na redenção da humanidade, no caso, a redenção do país, e uma revolução porque não era uma revolução, né? Na verdade, era um golpe, a palavra exata era essa. Uma revolução tem outro conteúdo, né? Tem outro espectro semântico, e isso é muito comum, né? E hoje, principalmente, parece que este logro da linguagem, né, esse embuste através dessa nova linguagem, né, e da modificação do passado, né, por exemplo, não vamos citar casos, mas, por exemplo, assim, a tortura deixa de ser tortura, né, a violência deixa de ser violência, a imposição pela força deixa de ser imposição pela força, né? E se alteram, né? Se modificam. Será que isso é uma característica só de agora? Será que isso vai persistir no futuro? Será que, enfim, não teremos mais um modelo orwelliano e sim um modelo do Huxley, né? Em 1946, o Orwell escreveu um artigo interessantíssimo que eu recomendo a todos, porque ele é um artigo em que talvez seja o manual de redação mais curto da história, assim, que se chama Politics and the English Language, Política e a Língua Inglesa, em que ele analisa alguns textos alguns textos políticos, né, alguns panfletos, algumas propagandas e tudo mais. E lá ele realmente dá 6 breves lições de redação que dá de se usar para todo tipo de texto. Mas logo no começo ele comenta uma coisa que me chama muito a atenção, que é o seguinte: ele fala que o empobrecimento da linguagem, o empobrecimento da redação, da qualidade textual que uma população consome, ela às vezes pode ser vista como causa, mas ele sente isso muito como sintoma. Em 1984, a visão parece que muda um pouco. A visão sobre a literatura ela é mais causal, porque a literatura ela tem um papel importante na formação da cognição, da análise possível de cenários, né? Então, mais uma coisa que daí eu acho importante desse texto de Politics and the English Language, porque ele vai falar o seguinte: isso é sintoma de um empobrecimento, às vezes, moral, um empobrecimento financeiro, cultural, de uma sociedade que é o que a Inglaterra, que ele via que se passava, né? E é uma coisa característica da Inglaterra, ao meu ver, na primeira metade do século XX, é o sentimento de decadência permanente, assim. Começa lá, cada ano que passa, pela redação do Orwell, se sente que lá se sente puramente uma decadência, assim, que está tudo piorando a cada ano que passa.
E nisso, eu acho que uma reflexão importante que fica justamente com 1984 e com essa reflexão, ou seja, o empobrecimento da literatura como causa e como sintoma, justamente talvez seja uma grande lição que a gente tenha que enfrentar no pós-Orwell, desde a segunda metade do século XX, mas agora especialmente no século XXI, o papel da literatura, da escrita de qualidade, dos clássicos e das grandes reflexões que outras pessoas já fizeram por nós. Os grandes clássicos, no final das contas, são os grandes atalhos para as grandes reflexões, embora não sejam simples nem triviais. É justamente isso. Eu acho que a sociedade, sobretudo ocidental, porque a gente está falando aqui num ecossistema do paradigma ocidental de se pensar, ele vai sobreviver enquanto Ocidente, a forma que a gente percebe o Ocidente, se nós nos vacinarmos cognitivamente diante dessa grande doença, que é a volatilidade da verdade, é a manipulação dos fatos, é a mudança da história, e que hoje é cada vez mais barato e fácil de se fazer. Ou seja, manipular uma eleição, um processo decisório, o grande marco histórico, é cada vez mais fácil e mais barato. Então, a sociedade, eu imagino que, de fato, seja um dos grandes desafios civilizatórios, tanto do Oriente também, mas do Ocidente, porque é aquele universo que a gente vê com mais clareza, ele passa justamente por se vacinar desses problemas. Eu acho que o Orwell, ele, enquanto pensador, talvez seja um dos mais prolíficos pesquisadores a produzir uma vacina parecida, ou alguma forma de educação. Seja cético em relação ao poder. Não é porque um desses totalitários é azul, ou é vermelho, ou é verde, ou amarelo, que ele deixa de ser menos totalitário. Não é que a violência se torna justificável, não é porque existe uma moralidade volátil, não. A gente está tratando aqui realmente de problemas que são objetivos. A violência é violência, independente de quem a pratica. Então, acho que, de fato, é um grande problema a se enfrentar e talvez o Orwell seja a pessoa que nos indique o norte. E, ao mesmo tempo, quando ele fala sobre esse empobrecimento moral, cultural e financeiro, ele usa, de fato, a questão econômica, ele chama atenção para um outro problema. Porque um povo desesperado e empobrecimento, historicamente, a gente percebe que ele é mais aberto a aceitar soluções que ignorem esses grandes princípios que nortearam o Ocidente civilizado que nós vemos, que é a dignidade humana, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, enfim, a tolerância. Então, eu acho que o Orwell, ele tem realmente, ele é o princípio da vacina, ele é o germe da vacina para o século XXI nesse quesito. Uhum. Olha, Pedro, foi um prazer te ouvir. Eu tenho certeza que quem nos assistiu também gostou, levando em conta especialmente a tua juventude, a tua capacidade verbal, o conhecimento que tens. Eu espero que essa tua pesquisa, que hoje eu te insuflei mais para que faças, sobre as grandes utopias, como surge o pensamento utópico, que talvez para nós esteja lá, nas antigas tribos de Israel, e que vem, né, e que vão sofrendo alterações, né, e como talvez nos reste apenas micro-utopias, né, utopias um pouco mais realizáveis e não essas abrangentes, né, que têm respostas para todos os dilemas sociais, econômicos e humanos, né, que acabam virando, na verdade, reformatórios, né, implacáveis. O homem novo, não tanto buscar um homem novo, mas um homem um pouco mais tolerante, mais generoso, e eu espero que logo, logo tu possas voltar e a gente possa nos fazer uma exposição, aí talvez uma exposição histórica, né, de como as utopias surgiram, de por que surgiram, como feneceram, porque todas acabam de alguma forma se dissolvendo, e sobremodo essas ideologias que vêm do século XIX, XVIII, mas principalmente do século XIX, mas também no século XX, né? E que todas, num certo sentido também,
deixaram atrás de si um rastro de sangue, de sofrimento, e, na verdade, não representaram nenhum avanço extraordinariamente significativo para a humanidade, ainda mais se levarmos o seu custo. Agradeço o Luiz Dil também fez uma afirmativa aí, que no regime totalitário 2 mais 2 são 5, né? Olha aqui a Virgínia, muito obrigado, Virgínia, excepcional a apresentação. Olha aí o adjetivo, e a Virgínia é uma pessoa cultíssima, o adjetivo para o Pedro, que eu fui descobrir lá em Florianópolis, né? Que a gente só vai para lá para ir curtir o verão, né? E Litoral descobrimos esse jovem, exatamente, descobrimos um jovem e brilhante intelectual, e logo, logo vamos falar. Na quinta-feira eu trago um outro jovem. Ele não é tão jovem quanto o Pedro, mas eu considero jovem, foi meu aluno muito jovem, era muito brilhante, muito polêmico, muito provocador, e certamente vai provocar emoções fortes na quinta-feira nos livros e nos livros de nossa vida. O Eduardo Wolff, que é professor formado em literatura, formado em filosofia, doutorado em filosofia, professor, conferencista permanente da Casa do Saber de São Paulo, participante ativo tanto da TV Cultura, de debates na TV Cultura quanto na Globo News, né, e fundador do blog O Estado da Arte, que é um excelente blog de cultura do Estadão de São Paulo. Vai estar falando aqui dos livros, ele é cultíssimo e sempre tendendo à polêmica, né? Então, certamente, algumas chispas de fogo sairão desse encontro. Pedro Tavares Fernandes, muito obrigado. Vamos continuar nos falando e vamos continuar, e fica já com esse compromisso daqui a algum tempo, trazer para nós um histórico das utopias, né? Fazer em 1 ou 2 encontros um grande histórico das utopias, daquilo que porventura acrescentaram e daquilo que não acrescentaram, daquilo que destruíram. Vamos fazer então essa revisão histórica, eu te proponho. Muito obrigado por teres vindo aqui no nosso projeto Universidade Aberta, que é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Professor, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu aceito desde já o desafio, realmente fiquei muito entusiasmado com a sugestão hoje, tenho a certeza que vou mergulhar nessa pesquisa, manteremos o contato, sem sombra de dúvidas. Agradecer também pelo espaço aqui no projeto Universidade Aberta. Mencionaste sobre Florianópolis, eu que tenho um grande carinho por Porto Alegre, eu adoro essa cidade. Poder participar um pouco, mesmo que virtualmente, da programação de Porto Alegre já me anima muito também. Então, realmente, muito obrigado mesmo pela oportunidade, foi um prazer enorme. Assino embaixo, Eduardo, uma pessoa brilhante, e reafirmo o convite a todos a participarem da programação de quinta-feira com o Eduardo Wolff, que realmente é sempre imperdível com ele também. Professor, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos e até quinta para quem puder assistir os livros de nossa vida. Obrigado. Tchau para todos.